Estômago embrulhado, aumento na frequência cardíaca, preocupações sobre o que as outras pessoas pensarão, dificuldade para falar fluente, falar em frente a um grupo, reunir-se com um novo chefe, fazer uma entrevista para emprego, chegar em uma nova classe ou trabalho onde não conhece ninguém ou ainda conhecer alguém que possa querer namorar. Estamos falando sobre transtorno de ansiedade social, conhecido também como fobia social. Então, venham comigo! Definindo a ansiedade social. Tradicionalmente, os profissionais da saúde mental chamam a ansiedade social grave de fobia social. Recentemente, o termo transtorno de ansiedade social passou a ser utilizado, pois descreve melhor a perturbação e a interferência que vem com a ansiedade social grave. Uma definição de transtorno de ansiedade social foi proposta em 2000 pela Associação Psiquiátrica Americana, no texto revisado na 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o conhecido como DSM. Isso significa que o centro do transtorno de ansiedade social é a ansiedade devida à preocupação com o que os outros podem pensar de você. As situações sociais e de desempenho temidas por pessoas com transtorno de ansiedade social variam amplamente, mas a mais comum são falar em público, conversar com pessoas desconhecidas, namorar e ser assertivo. Além disso, certos indivíduos com transtorno de ansiedade social têm medo de comer ou beber na frente de outras pessoas, serem o centro da atenção, falar com supervisores ou outras figuras de autoridade. Uma coisa que é bastante comum aí com o gênero masculino, que seria urinar em um banheiro público. Geralmente apenas homens têm esse medo. Ou de situações sexuais íntimas. Independentemente da situação específica, as pessoas com transtorno de ansiedade social têm medo comum de que os outros pensem mal delas. Às vezes, essa preocupação com que os outros pensam está relacionada ao medo de apresentar um determinado sintoma de ansiedade, como tremer, né? Às vezes a pessoa começa a ter um ataque cardíaco ali, começa a ficar com as mãos trêmulas, ou até mesmo ficar um pouco vermelha ou esbranquecida, né? Os seguintes critérios devem estar presentes para que o indivíduo seja diagnosticado com transtorno de ansiedade social. Primeiro, a pessoa deve entender que o medo é excessivo e que a maioria das pessoas não ficariam tão apavorada em uma situação semelhante. Segundo, a pessoa deve evitar as situações que lhe causam ansiedade ou suportá-la apesar da grande aflição. E terceiro, o transtorno de ansiedade social deve interferir de maneira significativa na vida da pessoa. Por exemplo, impedi-la de namorar, de ir à escola, de se sair bem no trabalho. Ou a pessoa deve ficar muito incomodada por ter tais temores. Ansiedade social ou transtorno de ansiedade social. Por enquanto, venhamos utilizando os termos transtorno de ansiedade social e ansiedade social como sinônimos. Talvez você questione se há diferença entre os dois. Como acabamos de ver, o transtorno de ansiedade social é um rótulo ou diagnóstico oficial, o qual se baseia em critérios específicos apresentados no DSM. A maioria dos profissionais da saúde mental reconhece que esses critérios são bastante arbitrários, mas é importante ter uma definição padronizada para auxiliar, né, nós pesquisadores clínicos a se comunicarem. A ansiedade social é definida de forma muito mais livre do que transtorno de ansiedade social e refere-se apenas à perturbação que a pessoa pode sentir ao interagir ou apresentar-se em frente a outras pessoas. Como dissemos antes, quase todas as pessoas sentem ansiedade social às vezes, mas geralmente ela é efêmera e não interfere na vida da pessoa. Todavia, quando a ansiedade social começa a se tornar mais severa ou ocorre com maior frequência em mais situações, ela pode ser chamada de transtorno de ansiedade social. Exposição gradual sistemática. A sabedoria popular nos diz que, se quiser superar o medo de algo, você deverá enfrentá-lo de frente. O mesmo vale para superar a ansiedade social. Todavia, como você bem sabe, isso é mais fácil de falar do que fazer. Os psicólogos utilizam a palavra exposição em referência ao enfrentamento dos próprios medos de maneira terapêutica. Em outras palavras, fazer as coisas que o deixam ansioso.
Seu objetivo final é se sentir mais confortável nas situações que lhe causam medo. Você fatalmente se envolverá nessas situações as quais pode ter evitado por muito tempo. Há muitas maneiras de enfrentar os seus temores. Gostamos de usar a analogia como aprender a nadar. É provável que você possa aprender a nadar pulando repetidamente na parte funda da piscina e debatendo-se até a borda. Depois de se apavorar e de engolir muita água repetidas vezes, você aprenderia a flutuar e depois a bater os braços e as pernas para se movimentar na água. Contudo, não seria muito divertido. Por outro lado, você pode aprender a nadar começando gradualmente na parte rasa da piscina. Primeiro, você molha os pés e se acostuma a estar na água. Depois, você aprende a colocar o rosto na água e depois a flutuar. Com o tempo, você desenvolve habilidade suficiente para conseguir pular na parte funda. É provável que você ainda fique ansioso ao pular de um barco de mergulho pela primeira vez, mas terá construído a sua confiança pela prática repetida em situações mais fáceis. Acreditamos em fazer exposição do mesmo modo. Se uma pessoa está ansiosa por falar com um colega de trabalho do sexo oposto, acreditamos que faz sentido trabalhar rumo a isso, com uma série de conversas com pessoas que evoquem menos ansiedade. E você deve estar se perguntando por que a exposição ajuda a superar a ansiedade social. Ela funciona de pelo menos 3 maneiras. Primeiro, quando você está na situação, seus sintomas físicos viram hábito. Embora possa parecer que suas pernas ali ficam meio que tremendo, seu coração fica batendo de forma mais rápida, né, tendo taquicardia, jamais eles vão parar. Esse não é o caso. A habituação é um processo corporal normal, no qual os níveis de excitação fisiológica se estabilizam e diminuem com o tempo. Ou seja, então, conforme você vai ficando ali, né, naquelas situações, seu corpo vai se acostumando com aquilo, né? Seu coração às vezes para um pouco bate de forma mais devagar, suas pernas ficam menos trêmulas e assim você vai se acostumando com aquela situação. A habituação também ocorre com a prática repetida em uma situação, de modo que com o tempo você se torna menos ansioso e a ansiedade passa mais rapidamente. Na vida real, as pessoas podem se sentir tão ansiosas que não permanecem na situação o tempo suficiente para observar que o seu coração parará de bater rápido. Depois de experimentar a habituação algumas vezes, você aprenderá a confiar que ela acontecerá. Fato que ajuda a se sentir mais relaxado antes sequer de entrar na situação temida. Em segundo lugar, a exposição funciona porque você está praticando exatamente o que deve fazer. Muitas vezes as pessoas têm evitado as coisas que temem há tanto tempo que tiveram pouca prática no que dizer ou fazer. A exposição permite que você pratique as habilidades comportamentais que estão envolvidas em convidar alguém para sair, fazer uma palestra, ser assistivo ou conversar em um ambiente seguro. Durante a exposição na sessão de terapia, você também terá a oportunidade de receber feedback franco, né, e honesto sobre como aparece para os outros, algo que pode ser difícil de obter em situações sociais da vida real. E terceiro, a exposição funciona porque propicia uma oportunidade para testar a base de realidade das suas crenças disfuncionais. Se você tem uma crença perfeccionista de que não deve parecer nada ansioso, a exposição ajudará a determinar o quanto você parece ansioso, fornecendo-lhe feedback de outras pessoas. A exposição ajudará você a enxergar como os outros respondem se a sua ansiedade aparece um pouco ou muito. Bom, galera, vou ficando por aqui. Caso tenham dúvidas, deixem abaixo. Caso tenham alguns temas que vocês querem que eu aborde, é só escrever. Não se esqueça de pedir a ajuda de um profissional qualificado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!